Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Espírito de amor nos entenda a entender, nos ajude a entender, nos dê o dom da compreensão sobre o amor humano, à luz do mistério de Deus, de Jesus Cristo encarnado, por obra dele, o Espírito de amor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogado nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nessa quarta gravação e terceira aula, nós estaremos falando sobre o último aspecto, a fundamentação personalista da moral sexual, amor e responsabilidade. Eu escolhi este ano um artigo que você já tem aí no Moodle, por favor abri-lo em PDF, que é Carol Wojtyla, João Paulo II e a norma personalista, o amor como afirmação da pessoa, que foi escrito por Emanuel Nilo de Silva Aires e Maria Vera Lúcia Pessoa Porto, numa semana de estudos sobre Nacional de Teologia, Filosofia, Estudos e Religião, do dia 7 a 11 de outubro do ano passado, 2019, um artigo muito recente. Faculdade Católica do Grande Norte, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, um tema muito interessante e, segundo meu simples parecer, um artigo muito bem elaborado. Aí vocês veem que tem o resumo, as palavras-chave, e eu vou direto à introdução, porque o resumo é o resumo, e eu quero estudar aprofundadamente convosco, tá bom? Então vocês leiam comigo, me acompanhem, que depois vocês fazendo o roteiro de estudo, poderão sintetizar a base, porque eu tenho essa base personalista, filosófica de João Paulo II, e eu gosto de estruturar bem os elementos para fazermos uma sã teologia. Diz assim na introdução: Karol Wojtyla foi um bispo polonês que ficou conhecido mundialmente após ser eleito para governar a Igreja Católica no ano de 78, sob o nome de João Paulo II. Sua relevância intelectual consiste principalmente nos estudos de filosofia e teologia, sobretudo, né? E ambas se destaca pelas contribuições no que tange à moralidade e à antropologia. Seu personalismo tem como os principais pressupostos o tomismo e a fenomenologia dos valores de Max Scheler. Em 1960, publicou a primeira edição da obra Amor e Responsabilidade. Trata-se de um estudo ético marcado por um desenvolvimento analítico que tematiza as relações humanas, mais especificamente a coexistência dos sexos no campo sexual. Segundo Wojtyla, a função da moral sexual é elevar esta coexistência, assim como as manifestações oriundas destas ao nível do amor. Apoiada nesta obra, esta pesquisa, esse artigo, tem como finalidade explicitar a fundamentação wojtyliana de uma moral sexual que respeite e esteja em conformidade com a pessoa. O fundamento concebido pelo autor é a norma personalista,
que será objeto de análise no que tange ao seu ordenamento axiológico e aos elementos antropológicos que a integram. Trata-se de uma pesquisa em filosofia com metodologia de cunho bibliográfico, portanto, uma pesquisa qualitativa que se propõe a uma revisão bibliográfica acerca da moralidade sexual em Karol Wojtyla. O trabalho se desdobrará num primeiro momento, apresentando o ser humano como pessoa que se constitui a partir de uma vida interior. Partindo disso, analisaremos a consistência do valor da pessoa. Depois será apresentada a norma personalista e sua contribuição, seguindo com a análise wojtyliana da antropologia e axiologia utilitárias. Nas considerações finais, os efeitos dados aos princípios utilitarista e personalista. Aqui, então, vamos desenvolver isso. Falar do amor humano e dos princípios do utilitarismo, o útil, aquilo que me serve, e o personalista, que é o valor da pessoa. Então, na página 92, a pessoa. Prestem atenção, um tema muito lindo, viu? Muito interessante. E ele diz: é interessante refletir que toda concepção moral, desde seus fundamentos, é constituída de uma concepção de homem. Assim, os princípios morais são edificados numa antropologia. A intenção aqui não é aprofundar a antropologia personalista de Karol Wojtyla, nem eu teria esta ousadia, mas partindo de alguns elementos personalistas, desenvolver o problema da moral com o qual nos comprometemos, que é a moral da pessoa e a moral utilitarista. Partiremos da distinção do homem em relação aos demais seres, ou seja, das coisas e dos indivíduos animais. O que distingue primeiramente o homem dos outros seres de estrutura objetiva é o fato de ser objetivamente alguém, não alguma coisa. De coisa, em sentido específico, entende-se um ser não só sem razão, mas também sem vida. É um objeto inanimado, cita Wojtyla. Neste rumo, em que os conceitos se estreitam, criam-se uma resistência por parte do intelecto em identificar os animais e mesmo as plantas como meramente coisas. Para distinguir o homem do animal, aplica-se uma palavra. E aqui vai o termo pessoa, que cita textualmente amor e responsabilidade. O tema pessoa foi escolhido para sublinhar que o homem não se deixa encerrar na noção de indivíduo de espécie, porque há nele alguma coisa a mais, uma plenitude e uma perfeição de ser particulares, que não se podem exprimir senão empregando o termo pessoa. O fato que demarca a fronteira, lá o último parágrafo da 92, o fato que demarca a fronteira desta distinção é a racionalidade. Em nenhum outro ser encontramos sinal de pensamento conceitual, senão no homem. É isto que no conjunto dos seres objetivos distingue a pessoa e constitui a sua particularidade. Esta natureza racional a constitui também como um sujeito único no seu gênero, e assim, a pessoa enquanto sujeito se distingue dos animais, já na página 93, mesmo dos mais complexos, por sua interioridade, em que se encontra uma vida que lhe é própria, a sua vida interior. Esta vida interior determina também o modo particular do seu relacionamento com o mundo exterior, pois é por ela que esta comunicação se realiza, sem se reduzir apenas a uma comunicação física, como é o caso das coisas, e sensitiva, onde se restringe a vida animal. Comentando a respeito, contribui Paulo César da Silva sobre esta relação que é determinada pela sujeito-agente a partir do seu próprio eu.
Paulo César da Silva, estudioso do personalismo de João Paulo II, ou de Karol Wojtyla. Outra distinção, cita ele, significativa do homem pessoa ao receber a realidade externa e manifestar uma reação espontânea e mesmo mecânica, consiste em empenhar-se para afirmar o próprio eu. Ele procura então a autodeterminação que se fundamenta na reflexão e escolhe o que pretende fazer, o que manifesta a reflexão. Revela-se aqui a faculdade denominada livre-arbítrio. A natureza humana é de fato essencialmente distinta dos seres animais. O homem, traço pessoa, é senhor de si mesmo, incomunicável, inalienável e capaz de autodeterminação. O ato da vontade de cada pessoa é insubstituível por qualquer outro ato que não seja o dela. Cada ser humano é único e irrepetível, e nisto se assemelha com a pedra, a planta e o animal. O homem é sujeito e objeto da ação. Considerando, isso é importante, né? O homem tem o ato de vontade, que o faz irrepetível, e nisto não se assemelha com os outros, mesmo que tenha um erro gráfico, tá? Considerando outra propriedade na natureza humana, evoquemos o impulso ou a tendência sexual, que nos interessa muito aqui, levando em conta o papel determinante deste para a perpetuação da espécie. Resta-nos dispor do pensamento do filósofo acerca da influência deste impulso sobre a liberdade do homem. Atenção! Wojtyla distingue instinto sexual e impulso sexual, sendo o primeiro um fenômeno do mundo dos animais, que se caracteriza como um modo de agir espontâneo, não subordinado à reflexão. No animal, trata-se de uma determinação biológica. Agora o homem é impulso sexual, enquanto o impulso sexual, propriedade da pessoa, não é determinante da origem ao fim do ato. Isso significa que o homem é inocente quanto à gênese deste impulso. Entretanto, a partir daí, o desenvolvimento da ação está submetido à autodeterminação. O homem arbitra, escolhe o que fará com seu impulso sexual. É isso que ele quer dizer aqui. Sendo assim, as manifestações deste impulso devem ser avaliadas no plano do amor, e os atos que aí derivam são objeto de uma responsabilidade. A palavra responsabilidade é a capacidade de dar uma resposta, de escolher. Ok? Conforme constatamos, a partir das palavras de Paulo César Silva, temos posto a noção que no enredo sexual, constituído pela coexistência do sexo, sobretudo nas relações sexuais, imprescindivelmente, tanto o sujeito como o objeto da ação são pessoas, sendo o sujeito aquele que dirige a sua ação para o objeto. Queridos, agora na página 94, o valor da pessoa humana. Veja bem, aqui nós vemos pessoa que tem algo tem um aspecto exterior que teologicamente a gente chama de alma, não? E que são faculdades espirituais que se manifestam na questão da moral. Como o homem é capaz de decidir, de responder o que fará. E aqui nesse caso, o que fará com seu impulso sexual, não seu instinto, que o instinto é próprio dos animais. E aqui então na 94, peço que vocês peguem o valor da pessoa humana. Wojtyla inicia a obra Amor e Responsabilidade, dizendo que o mundo está repleto de objetos. Assim ele manifesta uma dupla intenção. Primeiro, referencia esta palavra em sentido de ser objetivo.
Depois, tendo em vista que o objeto mais propriamente significa aquilo que está em relação com o sujeito, a sua terminologia, conforme explica Silva. Tendo em vista afirmar que a realidade fora do sujeito tem consistência independente e não deve ser entendida de modo puramente subjetivo. Karol Wojtyla quer evitar o subjetivismo e afirmar o realismo. A experiência pertence à objetividade do homem. Não é que eu faço uma experiência e eu digo, hoje está em moda, eu acho. Não. Você reflete e pensa, porque você, na sua subjetividade, pode dizer algo de verdade àquilo que você contempla. Não é o que você acha. Eu penso assim, não. Você pensa em relação à adequação ao sujeito e ao objeto. Não é uma invenção sua, não é uma sensação sua, mas é uma conformação com o objeto analisado na realidade. O subjetivismo, compreendido como pura consciência, é negado pela experiência no processo de conhecimento do homem. Desta forma, cada sujeito, sendo alguém ou algo objetivo, é ao mesmo tempo um ser objetivo. Último parágrafo da 94. A estrutura objetiva que constitui o ser pessoa implica a noção de valor deste ser. Wojtyla considera conveniente distinguir claramente o valor da pessoa dos diversos valores presentes nela, inatos ou adquiridos inerentes à complexa estrutura do ser humano. Isto significa que existe uma dignidade intrínseca à estrutura ontológica da pessoa. E aqui os autores dizem: não iremos nos deter nesta missão distintiva, mas queremos, a partir disto, afirmar o princípio da afirmação pelo simples fato de ser pessoa. E agora, na página 95.3 desse artigo, a norma personalista, que seria a norma personalista. Tá bom? Então vocês vejam como é interessante, né? O valor da pessoa é nela mesma, porque ela é capaz, na sua estrutura, ela vale o que ela é. Pessoa humana, é homem, é mulher. Então, qual é a norma personalista? Vamos lá. Chegamos então ao momento da análise da norma personalista, princípio do qual depende todo o sistema ético de Karol Wojtyla. No colóquio Cruzando o Limiar da Esperança, já João Paulo II, uma entrevista com Vittorio Messori, encontra-se em amor e responsabilidade. Olha o que diz João Paulo II. Formulei o conceito de norma personalista. Tal norma é a tentativa de traduzir o mandamento do amor na linguagem da ética filosófica. Nós somos justos no tocante a uma pessoa se a amamos. Isto vale tanto para Deus como também para os seres humanos. Olha só, em 94, 93, o Papa, dando essa entrevista a Messori, diz, falando de amor e responsabilidade, o seu livro diz: lá no livro, eu formulei o conceito da norma personalista. E tal norma é a tentativa de traduzir o mandamento do amor a uma linguagem da ética filosófica. E eu quero dizer que por isso que antes de ler esse artigo convosco, eu procurei dar-vos algumas pistas a partir do livro aqui, O Cristo e o Nosso Corpo, do nosso querido André Leonardi. E agora vamos continuar. A norma personalista se apresenta por dois conceitos em seu conteúdo negativo. Revela que a pessoa é um bem que não se coaduna com a utilização, visto que não pode ser tratado como objeto de prazer e, portanto, como um meio. E ao positivo, enuncia que a pessoa é um bem tal que só o amor pode ditar a atitude apta e válida ao seu respeito. Olha que lindo. O valor da pessoa
ela não pode ser usada de qualquer forma como meio de prazer, seja que tipo de prazer for. Último parágrafo da 95. É justo perguntar em que consiste mais precisamente este amor para com a pessoa. Podemos dizer que o amor se constitui como uma atitude contrária à utilização, que reduz a pessoa a um simples objeto, um ato movido pelo critério de utilidade, em latim bonum utili. Constitui uma redução intencional da pessoa, considerando-a distinta da objetividade e de sua estrutura ontológica, e, consequentemente, da objetividade que constitui a sua dignidade, que é o valor da pessoa inerente àquela. Agora a página 96. Então vai. O fundamento voitiliano é formulado como um critério composto de justificação do mandamento do amor. Qual a fórmula exata é? Ama a pessoa e não a utiliza, comento eu aqui. De certo modo, podemos dizer que este critério composto determina a forma justa da relação para com a pessoa. Esta composição é constituída pelo critério de honestidade, bonum honesto, mas não somente Voitila expressa que, Voitila expressa que a honestidade, como base da norma personalista, supera a utilidade, que o utilitarismo admite como único princípio, mas não a rejeita, coloca em segundo plano. Tudo que é honestamente útil nas relações com a pessoa está incluído no mandamento do amor. A sexualidade tem valor porque, amando, eu também sinto prazer, por exemplo. Mas eu não posso pôr o prazer acima do amor. Prazer venéreo, prazer da companhia, prazer da sensação que traz o outro a outra. Vamos continuar então. Lá na página 7, em memória. Peguem lá depois dessa citação. Em Memória e Identidade, outro livro de João Paulo II, de 2005. 2005 foi a edição dos últimos da sua vida, de cunho filosófico também, reflete a luz da estrutura objetiva das ações humanas. Esse já quase dos anos 2000. O homem, quando escolhe, ele o faz sempre à luz de um critério, e este pode ser a bondade objetiva, ou seja, amar, ou, ao invés disso, o benefício em sentido utilitarista. No tocante à bondade objetiva, o Papa se refere ao conceito metafísico do bonum honesto, isto é, do bem justo, enquanto aquele ao significado de bonum utile, ou seja, o bem útil. Ora, enquanto sujeito livre, a pessoa age escolhendo um bem que se torna o fim de sua ação. Se o sujeito escolhe um bono honesto, o seu fim conforma-se com a própria essência do objeto da ação, e por isso é um fim honesto. Por sua vez, quando o objeto da escolha é um bom útile, então o fim é o proveito que aí deriva para o sujeito. Para o utilitarismo moderno, o fim premeditado é sempre a utilidade, e o seu sistema de moral tende a engenhar a sua maximização, as dimensões individual e corporativa. Claro, eu me caso por alguém por interesse, não por amor, por amá-la, que é o valor supremo dela. Último parágrafo do 96, já indo para 97. Neste sistema ético, a pessoa é fundamentalmente um sujeito que experimenta prazer ou desprazer. Voitila, por sua vez, ao contrário, como quereis, vai identificar muitas falhas no sistema moderno do utilitarismo
enquanto programa prático de conduta. O polonês, revela estas falhas como oriundas de um problema antropológico. O seu modo de considerar o homem não lhe permite descobrir nele a sua evidente complexidade. A matéria e o espírito, dois elementos constitutivos de um só ser-pessoa, que deve toda a sua especificidade à sua alma espiritual. Como vocês devem ter estudado na antropologia teológica, o bispo concebe que o prazer se origina na natureza humana, como diferente da natureza animal, visto que aquele tem como propriedade uma vida espiritual ou ainda uma vida interior. Desta forma, afirma o autor que o prazer ou a dor no homem forma-se em graus e é um fenômeno pessoal. E aqui os autores, o autor e a autora, cita Wojtyła mais uma vez em Amor e Responsabilidade. Os elementos e os estados emocionais e afetivos que de tanta importância se revestem na vida interior do homem têm sempre um aspecto positivo ou negativo. A carga positiva é o prazer, a carga negativa, a dor. Conforme o caráter da experiência emocional afetiva a qual se liga, o prazer assume formas ou matizes diversas e torna-se saciedade sensual ou satisfação afetiva, ou um grande ou profundo deleite. O sofrimento depende, por sua vez, do caráter da emoção afetiva que o provocou e se manifesta por diversas formas, graus ou matizes, como, por exemplo, a contrariedade sensual, a insatisfação afetiva ou, enfim, uma profunda tristeza. Mesmo não querendo entrar aqui, nós sabemos que o autor, João Paulo II, abordará, a partir de encontros com jovens, os problemas, sobretudo das mulheres, que se sentem coisa na hora de se relacionar sexualmente com os seus esposos, namorados, etc., que não entram fora o íntimo, mas para dizer que acontece essa subjetivação utilitária ou utilitarista. Vamos lá, último parágrafo da 97. Em sua concepção do homem como pessoa dotada de interioridade, diria alma espiritual, Karol Wojtyła tem em conta a necessidade de uma reflexão acerca da natureza do prazer como fator a ser considerado dentro da problemática moral. Procedendo nesta reflexão, o bispo conclui que a natureza do prazer, possibilidade da natureza humana, manifesta-se em cada indivíduo de modo diferente, e isto é desconsiderado pelo utilitarismo moderno. Partindo disto, problematiza o critério de utilidade, denunciando a natureza imoral de um procedimento que considera alguém, isto é, uma pessoa apenas como um meio, sem elevá-lo à categoria de fim. Ora, ainda assim, é válido questionar: na vida sexual, é possível tomar outra pessoa como meio e fim da minha ação? A resposta é não, caso o critério escolhido seja exclusivamente utilitarista. Isto porque o prazer sexual concedido a alguém como se fosse um fim não passaria de uma espécie de troca. Logo, o que se busca é ainda o benefício próprio. Página 98. Ou seja, revela-se ainda como uma atitude egoísta que busca sempre o seu proveito, ainda que concedendo favores deleitáveis ao objeto de sua ação. Wojtyła é ciente da gravidade que este critério comporta frente aos diversos setores da vida, particularmente no campo sexual. Agora vai. Vamos citar aqui o que diz Wojtyła, João Paulo II.
O princípio do máximo de prazer, de felicidade, para a maior quantidade possível de pessoas, implica uma profunda contradição interna. O prazer, por sua própria essência, não é um bem atual e refere-se somente a um determinado sujeito. Não é um bem transsubjetivo entre os sujeitos, enquanto este bem for considerado a única base na norma moral. Não se pode ir além dos limites do que é bom só para mim. Vocês imaginam todas as formas de sentir prazer venéreo? Se fosse assim, cada um se ajeitaria e seria feliz, tendo relações ou fazendo coisas que aqui não dá nem para nominar. E aqui então temos, antes das considerações finais, vou fazer o seguinte. Nós vamos ler o resumo e depois voltamos para a consideração final, aquela brevíssima conclusão. Resumo, lá na página 90. Vamos lá. Já? Diz assim: a obra Amor e Responsabilidade é um estudo ético do filósofo personalista polonês Karol Wojtyła, São João Paulo II, que tematiza as relações humanas, mais especificamente a coexistência dos sexos no campo sexual. Segundo o pensador, a função da moral sexual é elevar esta coexistência, assim como as manifestações oriundas desta, ao nível do amor, que constitui atitude apta e válida para com a pessoa e se identifica com a afirmação do seu valor. Isso é o mais importante. É perceber que pela sua realidade ontológica, para nós teólogos, dado por Deus na nota criatural, o homem se realiza amando e merece ser amado, independente do seu valor, do valor que ele dá à sua vida ou de questões históricas sociais. Mas aí diz também lá no resumo: a tendência sexual serve à existência da espécie e, como propriedade do homem, é sujeita à sua vontade. Por isso, as manifestações dessa tendência devem ser avaliadas no plano de amor, e os atos que despontam a partir dela são objetos de uma responsabilidade ética, mais especificamente uma responsabilidade em relação à pessoa. O bispo polonês São João Paulo II, Papa, reconheceu o utilitarismo moderno como um dos aspectos característicos do espírito do homem contemporâneo e da sua atitude para com a vida. Este espírito permeia muitas realidades da vida humana e não é indiferente ao enredo sexual. O autor empreende então uma análise esmiuçada do princípio da utilidade concebido por J. Bentham, encontrando problemas à sua axiologia e antropologia. A partir disso, discerne sua aplicação como nevasta à dignidade da pessoa. Apoiada nesta obra, esta pesquisa, esse artigo, tem como finalidade explicitar a fundamentação wojtyliana de uma moral sexual que respeite e esteja em conformidade com a pessoa. Se a pessoa foi feita para amar, entende-se que ela foi feita para ser amado, e a sexualidade não pode ser a não ser receber e dar amor. E aí ele falou que é uma pesquisa metodológica, científica. Então aqui, só para vocês verem aquilo que nós falamos, depois terá um guia de estudo. E aqui o final. Considerações finais está na página 98. Já estamos terminando. Assim, manifesta-se a contradição interna do sistema utilitarista, que parte de um problema antropológico e repercute na sua axiologia,
não sendo essencialmente um bem atual, mas um elemento da subjetividade. Infere-se a impossibilidade de o racionalizar como objeto de um cálculo, como pretendeu Bertrand em seu sistema, o sistema do utilitarismo. Eco. É necessário, logo no campo da sexualidade, os adeptos do utilitarismo devem confessar: é necessário que eu me considere a mim mesmo como instrumento e meio, já que assim considero o outro. Sendo assim, os esforços referentes à tentativa de subtrair a pessoa objeto da redução utilitarista, projetando para além de um simples meio para um fim, ou seja, tratando-a simultaneamente como meio e fim da ação, alargam-se agora também à pessoa sujeito. Por outro lado, explanando um outro conceito, o bonum delectabile, o bem agradável, a fim de manifestar as vantagens da integração ocorrida à norma personalista entre justiça e utilidade. Eu tenho que ser justo. Claro que eu busco o prazer, o agradável, não só na sexualidade, mas ele é justo. Este bem se manifesta em cada um dos critérios de forma diferente. Ao bem justo, aquilo que me agrada justo, a alegria do bem, o bem útil no emprego anglo-saxão, ou o bem-estar, o prazer e a felicidade. Nessa integração personalista, assegura-se uma vantagem. Pode-se concluir disto que a afirmação da dignidade humana edifica as pessoas na virtude do amor, de um amor sempre disposto a conceder a todo homem o que pertence ao título de pessoa. Isso é muito importante. Deixa eu dizer para vocês. Hoje, eu já ouvi dizer, e eu concordo, não formulei isso, mas que em algumas faculdades se fala, vamos ver o que é o amor, a metafísica do amor, né? O que está além da física, o que é o amor. E o que é aqui esse conceito, sancrição de bem-estar, prazer e felicidade? É só gozar, desfrutar, não só sexualmente. Aqui diz, a afirmação do valor da pessoa ressignifica hoje, dá outro significado ao gozo no contexto sexual, e sendo seus atos virtuosos, a pessoa humana se edifica. Ou seja, o bem realizado aperfeiçoa a natureza humana, como já explicou Paulo C. da Silva. A ética não diz respeito somente à realidade individual. Ela compromete o ser pessoa na convivência com os outros seres humanos, o que no pensamento voitiliano chama-se participação. Eu espero que esse artigozinho tenha ajudado vocês a compreender melhor esses temas que é tão caro. Em síntese, o personalismo de João Paulo II, a sua filosofia ligada à antropologia, que identifica o amor, a questão do amor, é para que nós compreendamos que aquilo que Deus nos revela na tradição católica da teologia fundamental, aquilo que o Senhor nos revela sobre Ele e sobre nós, os homens que Ele criou, a humanidade e a sua imagem e semelhança, o homem e mulher os criou, se fundamenta também num processo de investigação de o que é, de fazer filosofia, de busca da sabedoria, da verdade última das coisas, que é o amor. Isso tudo dentro do contexto que nós temos visto. Essa é uma base para nós vermos coisas que nós vamos aí absorvendo nesse estudo e fundamentando. Olha, vocês viram que nem todos vocês estudaram filosofia, nem têm obrigação de saber tudo isso, mas esse artigo é muito importante. Eu vou deixar, como disse, um roteiro estudo para vocês, sobre esses pontos, para que vocês tenham uma visão de conjunto, tá? São 40 minutos de aula, vocês têm quase uma hora
mais 50, 60 minutos dentro do vosso prazo de estudo. Deixem, por favor, me ajudem, né? Eu não posso jogar todo o conteúdo se vocês não me ajudarem sendo fiéis ao roteiro de estudo, que não precisa entregar, é para você. Mas vejam a importância de estudar, sintematizar, escrever e deixar arquivado na vossa cabeça e nos vossos arquivos externos aquilo que nós temos estudado, tá bom? Paramos por aqui, continuamos. Muito obrigado, Deus os abençoe, Nossa Senhora cuide de vocês, paz e bem. Valeu!